diante de Deus, tinha que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Como nós estamos falando do povo de Deus para o povo de Deus, então nós temos também que chamar a atenção nos dias de hoje, porque se isso aconteceu no meio do povo de Deus, o povo de Deus que viveu todos aqueles milagres que já foram citados aqui, Mar Vermelho, água da pedra, codornizes, não sei o que, era esse povo. E isso Deus disse àquele povo: olha, você vai passando de geração em geração, a cada geração vai ter que saber e viver também os milagres que eu faço, que Deus fez, que Deus faz. E assim eles foram passando de geração em geração. Então aquele povo não podia alegar desconhecimento, porque foi passado de geração em geração todos os milagres que Deus tinha feito no passado e que continuava a fazer. O povo que estava escravizado, muitas vezes era levado em cativeiro, mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, ia lá e remia aquele povo, tirava, libertava aquele povo, como acontece hoje em dia conosco, não é? Como acontece hoje em dia conosco. Quantas e quantas vezes muitos já disseram que para nós não tinha jeito, não tinha solução, mas o mundo disse isso, mas para Deus havia sim solução, tanto que Ele nos resgatou, Ele nos elegeu, Ele nos vocacionou, Ele nos chamou, e hoje nós estamos aqui para aprender com o povo de Deus do passado e pormos em prática hoje, porque nós vemos que a história ela vem se repetindo, o inimigo continua agindo dessa mesma forma, né? Tentando enganar o povo, tentando fazer o povo errar. Mas sabe o que? A nós que conhecemos, somos sabedores da palavra de Deus, dizer que isso não está errado, não é assim, não é por aí. Olha, nós devemos sim crer no verdadeiro Deus, no Deus Todo-Poderoso, aquele que nós podemos até não ver, mas sentimos a sua presença, podemos até não tocá-lo, mas nós sabemos que Ele está conosco, porque isso já é uma demonstração de fé, e sem fé é impossível agradar a este Deus. Então nós temos que agradá-lo, nós temos que agradar a Deus sem vê-lo, sem tocá-lo. Isso eu digo na forma material, né? Na forma física, porque nós tocamos Deus, a nossa oração toca em Deus, o nosso jejum toca em Deus, os nossos pedidos tocam em Deus, a nossa vida toca em Deus. Claro, o Ezequias, porque tinha essa vida no altar, quando ele clamou a Deus, porque já estava findando os seus dias, ele não foi Deus, porque Deus disse: não, volta, eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então quer dizer que a oração dele tocou no coração de Deus, porque a nossa também não pode tocar, porque a nossa também não vai até Deus, não vai chegar até Deus, se nós também cumprirmos os mandamentos, as ordenanças, se nós somos obedientes a Deus, assim como Ezequias tentou ser, não é? Como Ezequias tentou também servir a Deus em sinceridade de coração. Nós também procuramos o quê? Servir a Deus, né? Com sinceridade de coração. Nós também tentamos passar o que? Ao largo do pecado. Nós também tentamos cumprir os mandamentos do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Como nós amamos a nós mesmos. E o nosso próximo são todos aqueles que estão próximos ou não de nós, mas são todos aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus, são os nossos irmãos, são aqueles que conhecem a Deus e que não conhecem também, e não conhecem porque nós precisamos falar de Deus para eles. Se não conhecem ainda é porque nós precisamos falar de Deus para cada um deles, desse Deus poderoso, desse Deus que acrescentou vida a Ezequias, desse Deus que Ezequias cria tanto, acreditava tanto, que ele foi de encontro ao seu povo. Olha, ele chegou lá e mandou derrubar. Ele não se preocupou se aquele povo ia achar ruim, se ia querer tirar ele do reinado, não. Mas ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Olha, derruba todos esses altares aí de Baal, porque agora quem manda aqui é o rei, é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis,
é o Senhor dos senhores. E é assim que nós temos que fazer em nossas vidas. É assim que nós temos que fazer em nossas vidas. Às vezes em nosso coração tem lá um altar que nem Deus pode derrubar. Às vezes nós colocamos no nosso coração, erigimos um altar no nosso coração, que Deus já entrou em nossas vidas. Nós somos crentes, somos batizados, falamos mistério em língua, dançamos no reteté, profetizamos, mas o altar está lá. O altar está lá, porque aquilo ali é tão sagrado, é mais sagrado até do que o nosso Deus no nosso coração. E eu quero te dizer nessa noite que nós devemos abrir o coração para Deus. Para poder nós vermos o Senhor operar, nós temos que abrir o coração. Quando eu digo abrir o coração, é de forma sincera, forma verdadeira. Abrir de uma forma que o nosso Senhor ele possa entrar e possa trabalhar, por mais que doa. Por mais que doa. Mas nós temos a certeza que Deus, Ele vai trabalhar nos nossos corações e Ele vai lançar tudo isso aí por terra. Todas essas serpentes de metal, todos esses altos que às vezes nós colocamos no nosso coração, às vezes até sem perceber, né? Nós não percebemos, mas de repente nós colocamos um altar lá no nosso coração, e esse altar não é para o nosso Deus, não é para o nosso Senhor. Então nós temos que abrir o coração para que Ele venha e transforme, derrube esses altares, para que nós possamos sim glorificar, adorar e render graças a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso que a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele é ciumento, ele sente ciúmes, porque ele não quer ser dividido com um altar que não é para a honra, para a glória do Senhor. Ele é ciumento porque ele quer sim a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração única e exclusivamente para Ele. Deus, aleluia. Para Ele. É isso que o Senhor deseja em nossas vidas, que nós sejamos sinceros com Ele. Tenhamos a coragem, como Ezequias teve, de derrubar os altares de Baal, que porventura possam surgir no nosso coração, na nossa vida. Surgiu o altar, manda derrubar. Mas não vai agradar A, nem a B, nem a C. Problema de A, B ou C. Você vai ter a certeza que você está agradando ao teu Deus, e o teu Deus vai te dar vitória, porque deu a Ezequias. Porque ele consultava a Deus, porque ele não saía sem falar com Deus, o Senhor não permitiu que o rei Assírio o escravizasse, que aquele povo, pelo menos na época dele, servisse ao rei inimigo. Amém? Assim também o nosso Deus não vai permitir que nós sirvamos a deuses estranhos, porque nós já temos a certeza do nosso Deus, nós já temos a certeza do Deus que nós servimos e que Ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero convidar a Bispa Margarida para falar por vocês.